Pais amados, nós estamos aqui mais uma vez e dessa vez com a série O Governo Reinado pelo Amor do Seu Filho. A questão de hoje é o que é o Reino de Deus. Algumas pessoas acham que o Reino de Deus se estabelece somente no céu. Outros acham que o Reino de Deus começa ou se estabelece na terra. Alguns até dizem que o Reino de Deus é constituído pela fraternidade entre os irmãos da igreja ou não. Outros dizem que é um ato apocalíptico, aonde, após a morte, é chegado a nós o Reino de Deus. E para você, o que é o Reino de Deus? Segundo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus vem anunciando o evangelho do reino de Deus. Mas é em Marcos que ele vai resumir, dizendo que Jesus andava de sinagoga em sinagoga e a maior preocupação era o reino de Deus, no qual ele dizia que era arrependendo que era chegado o reino de Deus na vida das pessoas. Mas e de antes? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E essa era a mensagem central de Jesus. Tão importante que ele nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus, ou seja, buscar primeiro a Ele antes de qualquer coisa, mesmo que pareça ser importante para você, o reino de Deus é sempre o primeiro lugar na sua vida. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em suas parábolas, Jesus sempre vai estar ensinando sobre o reinado de Deus. Ele vai dizer em certa situação que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que o reino de Deus é semelhante a um senhor que arrendou a sua terra, e que o reino de Deus é dos humildes de coração, e que o reino de Deus é como uma criança. Mas algumas pessoas entendem que o reino de Deus é um local onde vamos morar após a morte. Mas a Bíblia nunca vai relatar em lugar nenhum que o reino de Deus seria um local. Mas a Bíblia fala assim, sobre um tempo em que o reino de Deus irá se estabelecer em sua plenitude e para toda a eternidade. Logo então, o que é o reino de Deus para você? Então, nos próximos vídeos nós estaremos falando para você sobre o reino de Deus manifesto no passado, o reino de Deus manifesto no presente e o reino de Deus que se estabelecerá no futuro, na vida daqueles que obedecerem à vontade de Deus. Até o próximo vídeo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre.